Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão, e hoje nós vamos juntos resolver as atividades de física, tá legal? Para os alunos do segundo ano do ensino médio. Está resolvendo aqui as atividades do nosso PET de número 4, da semana de número 2, tá legal? Era isso que você queria? Então aproveita e já se inscreve aqui no canal. Até porque, além das resoluções de física, está deixando para vocês a resolução de matemática e de química. Então não perde esse conteúdo, aproveita, se inscreve e ativa as notificações, que sempre que sair um vídeo novo, você já vai saber aonde encontrar um material bem feito para ajudar você a entender esse conteúdo e não só copiar a resposta, beleza? Então, galera, além disso, tem um convite para você. Na descrição desse vídeo tem um link para um grupo no WhatsApp, onde eu vou estar ajudando vocês a estudar e, de repente, agendando algum evento online, uma live, para ajudar a tirar as dúvidas, tá legal? Então, você vai ser muito bem-vindo e eu vou ficar muito feliz com a sua participação, beleza? Então, dito isso, vamos lá resolver as atividades. Partiu? A nossa primeira atividade é essa atividade 1. Fala o seguinte: uma máquina de Carnot opera entre uma fonte quente, cuja temperatura é 400 Kelvin, e uma fonte fria a 280 Kelvin. Determine o rendimento dessa máquina. Gente, a máquina de Carnot, ela tem um rendimento que pode ser calculado por 1 menos a temperatura fria, certo? Dividido pela temperatura quente. Então, aplicando o nosso cálculo, a gente vai ter o seguinte: o rendimento dessa máquina em específico vai ser 1 menos a temperatura fria, que é 280, certo? Dividido por 400, que é a temperatura quente. Fazendo essa conta, aliás, faltou 1 aqui, né, gente? Desculpa. 1 menos isso. Então, o nosso rendimento aqui vai ser igual a 1 menos. Fazendo essa continha aqui, você vai dar 0,70. Então, o rendimento máximo dessa conta, dessa nossa máquina, vai ser 0,30. Tá legal? Então, resposta letra C. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá para a nossa atividade número 2. Um motor térmico trabalha nas temperaturas de 2000 Kelvin e 700 Kelvin, apresentando um rendimento de 40%. Esse rendimento que o motor apresenta é o máximo que ele pode alcançar? Justifique sua resposta. Pessoal, o motor máximo alcançado é o motor proposto na máquina de Carnot, tá bom? Então, o que nós vamos ter? A gente vai calcular esse rendimento máximo e vai ver se faz sentido. Então, vai ser 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente. Fazendo essa conta, o que nós vamos ter? Esse rendimento vai ser igual a 1 menos temperatura fria, 700. Temperatura quente, 2000. Tá certo? Fazendo essa continha, dá para simplificar aqui uns zeros. 7 dividido por 20. Tá legal? Não vai dar uma conta exata. E aí, vamos fazer aqui no cantinho para a gente poder acertar essa conta. Tá legal? 7 dividido por 20 não dá para fazer. Mas vamos pensar em percentual. Acho que talvez seja até mais fácil do que fazer assim. 7 sobre 20, se eu multiplicar por 5, em cima e embaixo, eu vou ter o quê? 35 sobre 100. Então, essa continha aqui, eu sei que ela vai dar 0,35. Então, R vai ser 1 menos 0,35, que terminando essa conta vai dar igual a 0,65. Tá legal? Então, esse rendimento aqui, 65%, é o rendimento máximo da conta da máquina de Carnot que trabalhasse entre essas temperaturas. Então, esse rendimento de 40%, ele é o máximo? Então, não é o rendimento máximo. Tá bom? Não é o rendimento teórico, né, máximo possível para essa máquina. Ok? Ele seria de 65%. Tá legal? Então, tá aí a nossa resposta para a nossa atividade 2. Bora para a atividade 3? Uma máquina a vapor, em cada ciclo, retira 100 calorias da fonte quente e realiza um trabalho de 90 joules. Com base nessas informações, calcule: letra A, o rendimento da máquina; letra B, a quantidade de calor em calorias que ela rejeita para a fonte fria. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado nessa questão é as unidades. Ela retira calor em caloria e faz trabalho em joule, né? Então a gente tem que trabalhar tudo na mesma unidade. Eu vou tomar, assim, olhar já o enunciado, porque eu vejo que no final ele quer que eu saiba a quantidade de calor em calorias que ele rejeita para a fonte fria.
Então, vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com todo mundo para caloria, tá legal? Então, no meu enunciado, ele me disse que uma caloria, tá certo, equivale a 4,18 joule, tá bom? Essa informação que o texto me deu aqui, tá certo? Então, eu vou ver o seguinte, se eu tiver desculpa, coisa errada, eu vou ver quantas calorias eu tenho se forem 90 joules, tá certo? Então, esse x aqui vai ser igual a 90 dividido por 4,18, tá? Eu vou fazer na calculadora para ganhar um pouquinho de tempo. É claro que você pode fazer com um pouquinho mais de calma em casa, para confirmar até se minha conta deu certo, vai que eu digitei alguma coisa errada, tá legal? Mas fazendo aqui, eu achei que isso aqui vai dar aproximadamente, tá? 21,5 calorias. Então, beleza. Então, essa aqui é a quantidade de trabalho que a máquina fez, tá? Esses 90 kJ aqui, 90 joules aqui, é a mesma coisa que 21,5 calorias. Tá legal? Então, vamos lá, vamos fazer o rendimento. O rendimento dessa máquina, como é que a gente vai fazer? Rendimento, a gente pode fazer por duas formas. Eu gosto muito de fazer por regra de 3 e eu acho que você vai entender. Olha só, ele tem disponível 100 joules para fazer trabalho. Tá bom? Aliás, 100 joules não, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Opa, passei para o slide, foi mal. 100 calorias. Se ele executar 100 calorias de trabalho, é porque ele tem um rendimento de 100%. Ele está aproveitando toda a energia que tinha disponível. Só que no caso, ele aproveitou apenas 21,5 calorias. Então, quanto que é esse nosso rendimento? Olha, fazendo a continha, você vai ver que esse rendimento vai ser igual a 21,5%. Tá bom? Legal. Então, a gente já respondeu aqui a letra A. Tá certo? 21,5% de rendimento. E aí, agora a próxima pergunta é: qual é a quantidade de calor em calorias que ele rejeita para a fonte térmica? Então, olha só, vamos fazer um balanço aqui. Quanto que entra de calor? Entra 100 calorias. Tá certo? Aí, o que vira trabalho? O que está virando trabalho é igual a 21,5 calorias. Então, o que volta para a fonte fria, né, vai ser desperdiçado, vai ser rejeitado. Vamos chamar aqui não como vai, mas vamos chamar aqui como rejeito. Rejeito. Vai ter que ser o total para que isso aqui some 100 calorias. Então, o nosso rejeito vai ser 78,5 calorias, tá bom? É só você fazer 100 menos os 21. Tá legal? Então, essa aqui é a resposta para a nossa letra B. Tá legal? Bom, galera, qualquer coisa, desculpa a letra, ainda estou aprendendo a usar a mesa digitalizadora, é uma tecnologia nova para mim, mas qualquer coisa, comenta aí que a gente tenta ajudar ou entra no nosso grupo do WhatsApp, tá legal? Vamos lá para a nossa atividade 4. Em uma feira científica, um participante afirmou ter construído uma máquina térmica que, a cada ciclo, retirava uma quantidade de 60 calorias de calor da fonte quente e realizava um trabalho de 250 joules. Com base no que você aprendeu sobre a segunda lei da termodinâmica, seria possível a máquina desse participante? Justifique sua resposta. Vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Tomar cuidado com as unidades. 60 calorias e 250 joules, né? Então tem que passar tudo para a mesma unidade. O que eu vou passar? Eu sei que uma caloria é igual a 418 joules, que é o que foi dito lá no problema anterior. Como ele não falou nada, eu vou usar de novo essa informação, tá legal? Então é o seguinte, nós temos aqui 60 calorias, certo? A gente vai ver para quanto que isso vai dar. Vai ser x, regrinha de 3. Nosso x vai ser 60 vezes 4,18, tá bom? Vou fazer a conta aqui na calculadora. 4,18 vezes 60 vai dar 250,8. Então, o x é igual a 250,8 joules. Tá certo? Então, olha só. Nessa máquina, o que a gente está tendo? Ela está entrando, né? Vamos pensar assim. Pegou
o calor que entra... Estou escrevendo calor assim com o quê? Nada a ver, gente, foi mal. O calor que entra é igual a 250,8 calorias. E aí, esse calor, ele vai ser transformado numa quantidade de trabalho igual a... Desculpa, gente, não é calorias não aqui, é joule, tá? Eu confundi. Em 250 joule. Ou seja, é uma máquina que vai rejeitar 0,8 joules. Olha, a gente viu que a máquina de Carnot, que tem o rendimento máximo, ela vai ter um rendimento que vai ser calculado com 1 menos a temperatura quente dividido, a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Ou seja, para isso aqui, né, para essa máquina ter esse rejeito aqui tão pequeno, a gente tem que chegar num rendimento que vai chegar muito próximo de 100%, né? Tem que ter, assim, uma coisa muito próxima. E para isso acontecer, eu vou precisar que 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente seja um valor absurdamente pequeno. Ou seja, essa máquina vai, para esse número aqui ficar muito pequeno, certo? Para esse número ficar pequeno, essa fração aqui, eu preciso que essa temperatura quente seja absurdamente alta. Uma temperatura muito, muito, muito alta, tá certo? E isso aí é praticamente impossível de ser alcançado, tá legal? Então, essa máquina, numa feira científica de escola, uma coisa assim, ela é impossível, tá legal? Na verdade, a maioria dos nossos motores não passam muito de 30% quando a gente está falando de motores a combustão, tá bom? Essa máquina não seria possível. Tá legal? Ela teria um rendimento de quase 100%. Vamos para a nossa última questão do nosso PET dessa semana. Bora lá? Atividade 5. As máquinas térmicas foram aprimoradas durante a primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra do século XVIII. O trabalho do engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot, que notou a relação entre a eficiência da máquina a vapor e a diferença da temperatura entre o vapor e o ambiente externo, foi fundamental para esse aprimoramento. A solução desenvolvida por Carnot para aumentar a eficiência das máquinas foi... Gente, vamos lá. O que fala o rendimento máximo da máquina de Carnot? A gente vai ter que é 1 menos a temperatura fria menos a temperatura quente. Então, a gente já viu que esse rendimento ele aumenta muito quando a gente consegue aumentar também a temperatura quente. Então, vou buscar coisas que possam ou aumentar a temperatura quente ou diminuir a temperatura do frio, tá bom? Então, vamos lá. E a gente fala, o que ele fala que pode melhorar o nosso rendimento? Reduzir o volume do recipiente sob pressão constante. Aqui, quando ele fala recipiente, tá? Ele está falando da parte quente da máquina. Então, vamos lá. Quando a gente tem um gás, nossos gases eles respeitam a lei, né, dos gases ideais. Para a gente aqui no ensino médio, sempre vamos considerar isso. PV igual a nRT. Então, a gente, no caso aqui, está falando da temperatura de quem? Temperatura quente. Então, vamos lá. Se eu diminuir a pressão, aliás, se eu reduzir o volume aqui, eu não vou reduzir também esse outro lado da igualdade? Então, se eu reduzir o volume, eu não vou estar favorecendo o aumento da temperatura constante, da temperatura quente. Então, isso não serve. Tá legal? Letra B. Aumentar o volume do recipiente e reduzir a pressão. Então, vamos lá. Aumenta o volume, reduz a pressão. Se eu fizer isso proporcionalmente, não vai nem fazer diferença na nossa temperatura, porque, né, eles são proporcionais já no sentido que estão, então não faz diferença. Letra C. Reduzir o volume do recipiente, reduz o volume do recipiente, a pressão e a pressão proporcionalmente. Se eu reduzir esses dois aqui, eu também vou acabar tendo que reduzir a temperatura, né, para manter essa igualdade. Então, isso também não nos serve. Tá legal? Então, não é a resposta. Letra D. Reduzir a pressão dentro do recipiente e manter o seu volume constante. Se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer com a temperatura? Também vai diminuir. Então, não serve. Tá legal? Então, por isso que a gente está vendo que a resposta vai ser a letra E, que fala o seguinte. A gente vai aumentar a pressão dentro do recipiente e manter o volume.
Se eu aumento a pressão, a temperatura dentro desse recipiente quente aumenta, a temperatura quente aumenta, e aí eu posso aumentar o rendimento. Tá legal? Bom, pessoal, acabamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa resolução, que ela possa ter te ajudado. Usem os comentários se você ficou com alguma dúvida, ou entra no nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia, tá legal? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Imensamente grato a vocês. Se puderem, compartilhe esse conteúdo com seus colegas de escola, com seus professores, com a galera que está precisando estudar, tá legal? Muito obrigado, nos vemos em breve e bons estudos.